Gente, a paz do Senhor, desculpe o atraso, mas é que eu estava preparando para vocês a matéria de hoje, que está sensacional, com o Zilmar, o para-atleta. E para vocês tem que ser de tudo e perfeito, o melhor para vocês, que vocês merecem. Então vamos assistir essa matéria? A matéria é surpreendente e dá lições de vida para que nós possamos aprender com essa pessoa e parar de reclamar. Tá no ponto, liga lá. Imagine uma concentração de 100.000 pessoas levando a mensagem de transformação e graça por todas as partes de nossa pátria. 100.000 pessoas, formando 50.000 duplas, evangelizando 5 pessoas por dia. Passadas 2 semanas, alcançaremos mais de 2 milhões de pessoas. A hora é agora! Julho de 2012. Seja luz e participe da Mega Trans. Olá pessoal, estamos com uma matéria bem especial hoje com o Zilmar aqui, para atleta, que desenvolve no tênis em cadeira de rodas. Meu querido, muito prazer ter você em nosso programa, já tivemos você na nossa reunião, nosso ministério aqui, e que bom conhecer um pouquinho mais a sua história, viu? Obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui, tá? E que queremos é que o tênis em cadeira de rodas seja conhecido, né? E que as pessoas percebam que Jesus faz coisas grandiosas. Que bom. Bom, está bastante recheado de material, né, que o pessoal vai poder acompanhar, mas conte um pouquinho mais da sua história para a gente, como aconteceu, né, esse fato de você vir a estar em cadeira, como que foi esse ocorrido? Então, eu na verdade, eu tive pólio aos 9 meses, mas assim, eu consigo andar, consigo caminhar, com um pouco de dificuldade, mas não dá para mim praticar um esporte assim, correndo, andando, né? Então, o deficiente que não pode fazer desse jeito, então usa a cadeira de rodas, né? Então hoje nós temos vários esportes, tá, em cadeira de rodas, como esgrima, como tênis de quadra, tênis de cadeira, tênis de mesa, tem natação, tem vários esportes, tem basquete, que é muito forte no Brasil, né? O basquete, tem o vôlei sentado, que é muito legal também. Então tem muitos esportes hoje. Então, se algum deficiente está aí, tá triste, chateado, ai, minha vida acabou, ai, que chato, ai, por que eu tô assim, só reclamando, ó dia, ó azar. Então eu digo para você, se levanta, abre os teus olhos, levanta a tua cabeça e procura, sabe, uma associação que pode estar te direcionando aí para o que você gosta de fazer, algum esporte que você tem preferência, talvez não futebol, né? Mas o resto, muitas coisas dá para fazer aí, né? Então levanta a cabeça e procura praticar um esporte. Para mim o tênis assim tem me ajudado muito, né? Eu tenho conhecido muitos lugares no Brasil, no mundo, né? Eu tenho visto coisas assim que talvez não veria se não tivesse uma deficiência, né? Então, em tudo eu sou grato a Deus, em tudo eu sei que tem as mãos de Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas, né? E ele tem me colocado assim em lugares que eu nunca imaginei. Já fui campeão mundial, já fui campeão em vários lugares do mundo, né? Como Itália, como Polônia, como na França, Estados Unidos, e aqui no Brasil já várias vezes também campeão brasileiro. Então, mas são coisas assim que é Deus quem faz, né? Eu sei que de mim mesmo eu fico surpreso, eu fico admirado, porque eu vejo que é a mão de Deus, porque quando a gente faz o trabalho dele, ele levanta a gente, exalta a gente e coloca em lugares que a gente não imagina também. Bom, Zilmar, você falou aí, o currículo já está bastante recheado. Mas como foi primeiro assim, a sua iniciativa de ir para o esporte? A começar, que era um desafio, né? E como foi primeiro você encarar, não, eu tenho que fazer algum esporte?
como foi a sua entrada no esporte, não profissional ainda. Como que você começou a sua vida esportiva? Ah, tá. Foi assim, na minha adolescência, né? Eu via todo mundo praticando um esporte, o pessoal andando de skate, andando de bicicleta, alguns tentando jogando bola, até eu tentei ser goleiro, mas isso não dava certo, ser goleiro sentado. E na adolescência eu queria muito, né, estar com a turma, e eu só fui poder praticar um esporte mesmo na adolescência. Aí na escola, incentivo dos amigos, eu comecei a praticar o bodyboarder, né, aquele surf naquela prancha menor, deitado, né? Aquela prancha deitada, aquela prancha de peito. Aí eu comecei a treinar, porque eu não precisava ficar em pé, né? Não precisava sentado, né? Aí eu comecei a praticar. Apesar de toda a dificuldade de usar um pé de pato, né? Que para mim era difícil colocar pé de pato, tudo. Mas apesar de toda a dificuldade, de todo o perigo que existe no mar, né? Você tem que estar sempre lá no outside, esperando as ondas, e assim é bem arriscado, né? Para quem não tem muita firmeza, mas eu na água era como um peixe, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Então o primeiro esporte que você se envolveu, não? Acho que isso daqui dá pra ser legal, foi com o bodyboard. Isso. Foi meu primeiro esporte e ali já começou, né, Deus me abençoando, e eu que não podia nem usar um pé de pato, de repente fui campeão brasileiro, sabe? Legal. Depois de muitos anos de treino, né, depois de muita competição aqui no litoral, viajando muito, aqui no litoral paulista, Ubatuba, Marizias, alguns campeonatos aqui. Eu fui campeão brasileiro na Joaquina, na Praia da Joaquina, lá em Florianópolis. Fui campeão brasileiro e foram feitas algumas matérias comigo em revistas, tudo, que era uma coisa inédita. Uma pessoa deficiente, sem usar um pé de pato, dropar uma onda de 2 metros, 2,5 metros, né? Então já foi uma virtude que eu vi a mão de Deus ali, me abençoando e me livrando de tantos perigos. E só que depois eu fui vendo dificuldade de continuar nesse esporte, porque às vezes para mim ir daqui para Santa Catarina para disputar um campeonato, daqui para o Rio de Janeiro, era meio complicado, patrocínio, e tinha muita dedicação, né? E não tinha apoio, faltava, né, dinheiro para poder estar viajando, para poder estar treinando. Como é que você trabalha, estuda e treina? É complicado, né? Gilmar, assim, só pegando esse gancho do apoio, até o esporte em si, em geral, não é muito investido, infelizmente, no Brasil como deveria. Assim, o para-atleta é mais complicado ainda, o investimento? Em termos de patrocínio, em termos de apoio? Infelizmente acontece isso, né? Se você é um top, certo? Se você é o número 1, 2 do Brasil, aí as pessoas te procuram mais. Mas se você é aquele atleta que está se empenhando, que está se esforçando, que está, sabe? Então é difícil. Às vezes é difícil para você. Hoje uma raquete de tênis está em média aí, uma raquete boa, está em média de 500 a R$1.000, uma raquete profissional. Quer dizer, e às vezes não tem essa raquete. Uma cadeira de tênis, por exemplo, também profissional, uma cadeira de tênis muito leve, importada, está em média hoje de $4.000, né? Isso é mais de R$8.000 de uma cadeira de rodas. Então, quer dizer, você tem que ter muito esforço, tem que ter muita força de vontade, você tem que ter muita dedicação, você tem que ter muita fé mesmo em Deus, para Ele poder te abençoar, para essas portas se abrirem. Para mim não foi diferente também. O esporte amador é complicado, né? E para mim não foi diferente também o apoio. E eu sendo deficiente, mais ainda, porque às vezes o empresário quer te ajudar, mas assim, ai, coitadinho, né?
é deficiente, coitadinho. Nem eles sabem o potencial que vocês têm, né? Imagina o potencial que vocês podem alcançar. E quantos números de pessoas que são alcançadas, né? Através de uma Paralimpíada mesmo, né? São muitas, né, pessoas alcançadas. Gilmar, então assim, o seu início profissional então foi com o bodyboard? Não foi no tênis? Não. E qual foi então o processo de chegar até o tênis? Então, depois eu vi toda essa dificuldade no bodyboard, então me chamaram, me convidaram para jogar basquete em cadeira de rodas. Aí eu falei, poxa, mas eu não uso cadeira, né? Eu não preciso de cadeira para poder me locomover. Mas o cara falou, mas você não consegue correr na quadra, né? Eu falei, realmente. E aí então eu me interessei em assistir uma partida de basquete em cadeira de rodas. E aí foi que eu comecei a me envolver com os deficientes. E aí eu gostei da brincadeira e comecei a jogar basquete. Só que chegou um tempo na minha vida que eu vi que aquilo não era para mim também, porque é um esporte que você entra em choque, né? Então às vezes tem atrito, tem briga, tem gritaria. Então eu falei, não era isso que eu queria. Identificou muito? Não me identifiquei, exatamente. Porque é muita confusão, muita briga, discussão, você erra um passe de bola, quer dizer, as pessoas te xingam, te cobram, né, te criticam, então eu falei, não. Mas mesmo assim, com tudo isso, eu ainda joguei basquete uns 10 anos, né, e foi aí que eu adquiri habilidade com a cadeira de rodas, foi aí que eu aprendi a ter velocidade com a cadeira de rodas, a não cair, a ter habilidade, né? Então isso foi... você foi disputar também profissionalmente como basquete? Também, chegamos a ser campeão paulista. Legal. Né? De cadeira de rodas no basquete. Então foi aí, isso foi bom pra mim, né? Eu me arrependo um pouco de ter ficado tanto tempo no basquete, porque eu me apaixonei depois pelo tênis. Mas eu vi que no basquete me ajudou muito a desenvolver isso, a equilíbrio, velocidade, me ajudou muito. E muitos esportes hoje começam no basquete, né? Que é aí que você adquire velocidade. E aí foi que eu parti, por causa dessas confusões, dessas brigas, desses atritos todos, eu descobri o tênis também, cadeira de rodas, estava chegando no Brasil, poucas pessoas sabiam, né? E como foi essa transição de não vou agora, realmente não quero mais basquete? Qual foi essa transição e como você começou a conhecer mesmo sendo novo no Brasil? Então, foi assim também tudo, né? No esporte a gente tem dificuldades para enfrentar. E no tênis, quando eu saí do basquete, no basquete eu tinha cadeira de rodas, eu tinha professor, tinha tudo, não precisava nada. E no tênis não, eu tinha que arrumar uma raquete, eu tinha que arrumar uma cadeira própria de tênis, né? E eu, graças a Deus, consegui essa cadeira, um supermercado me deu essa cadeira, me patrocinou, aí eu comecei a treinar, sabe, eu sozinho, né, aqui no litoral, aí comecei a treinar com os amigos, e as pessoas ficaram assim, né, tênis, cadeira de roda, mas que coisa estranha, eu nunca vi, e acha que é aquelas cadeiras de hospital, aquelas coisas assim, mas não, é uma cadeira própria e tem muita velocidade, é um esporte muito rápido, né? Eu já tive a experiência de jogar com profissionais, sabe, de jogar até com o Guga, né? Fazer uma apresentação com o Guga no Ibirapuera. Então, quer dizer, mesmo estando sentado numa cadeira, mas é um esporte muito ágil e muito rápido, o deficiente desenvolve tranquilamente e é muito gostoso, porque aí ninguém me cobrava, né? Ninguém ficava me xingando se eu errasse. Eu tinha que me corrigir, eu tinha que me policiar. Então, quer dizer, eu errava, eu queria desenvolver mais, aprender mais para errar menos. E foi isso aí que aconteceu. Eu comecei a ver que ali ninguém ia me xingar porque eu errava, era eu sozinho, eu de um lado e o outro do outro. Você não tem atrito, você não tem briga, não tem gritaria, não tem palavrão. É aquela coisa bem... O tênis é uma coisa assim muito fino, né? É um esporte muito fino de por favor, sim senhor, não senhora.
É um Mas tem, esporte assim, a parte de cobrança, como que tem o treinador ali, tem todo um apoio, como que você faz essa parte primeiro? Tem treinador à disposição, você falou que tinha toda uma equipe com o basquete, como você montou essa estrutura para você no tênis? A chegar a ponto de disputar, né? Então, depois eu vi a necessidade disso, né, de ter um professor, de ter um técnico. Então depois eu comecei me profissionalizando. No início você não precisa, né? Precisa de alguém só para te dar umas orientações, mas depois a gente realmente precisa de um técnico que te cobra também e faz algumas exigências. E aí eu comecei a treinar nos clubes, né, e com professores, os professores educando, controlando como é que eu podia fazer, até onde eu podia ir, o que eu tinha que fazer. E aí eu vi que também tinha uma cobrança, mas não tanto quanto no basquete. E aí eu consegui desenvolver isso, trabalhar isso legal. E hoje é muito bom, os professores orientando, e eu percebo, puxa, realmente eu não devia de fazer isso, ou eu devia de fazer isso, né? Então hoje eu tenho os professores lá do tênis clube, tenho alguns amigos, sabe? Então tem toda uma... um suporte. E a parte de preparação física, que não deve ser nem um pouco fácil, né? Esse desgaste, tal. Como que é a parte de preparação para vocês? Então, não é fácil também, porque eu uso só os braços, né? Então você tem que usar o braço para bater na bola, né? Com a raquete, você tem que tocar a cadeira com velocidade, né? E você usa essa parte aqui da mão, né? E segurar a raquete, tocar a cadeira e jogar ainda. Tem que jogar, voltar. Então você tem que estar bem preparado, você tem que... É o que é academia? Vocês fazem academia? Alguns fazem, outros não fazem, né? Então a própria cadeira faz você ficar preparado, né? O próprio esporte, você tem que estar sempre bem preparado, porque se você não se desempenha, quer dizer, dói cotovelo, dói pulso, dói ombro, né? O tênis exige muito, né, da parte física, né? Tem que ter um cuidado especial com a alimentação? Não especial, não, né? Mas é bom. Quem está sentado é mais tranquilo, né? Quer dizer, você pode até estar um pouquinho gordinho, não tem problema. Você pode, né? Então, você sentado, você pode ter um pouquinho mais de idade, né? Tipo eu, já tenho uma idade, mas continuo entre os top. Porque, quer dizer, você joga sentado, lógico que o meu desempenho com um atleta de 18 anos, 20 anos, né? É diferente. Mas não é o fato de você ter 40, 50 ou 60 anos, não posso mais praticar o esporte. Não, na cadeira de rodas dá, né, para praticar o esporte mesmo você tendo já uma idade um pouco mais avançada, né, e não exige tanto. Você tem que estar preparado, mas você vai perceber para poder tocar a cadeira, né? Legal. Zilmar, qual que é, assim, nessa carreira toda sua, o momento que você falou assim, não, acho que agora não dá. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, né? Qual foi o momento assim que você falou assim, não, acho que não vai dar mais para conseguir? Qual foi a barreira maior assim que você, olhando para a sua trajetória, que você teve que ultrapassar? Então, eu acho que é a discriminação, né, o preconceito, sabe, que ainda hoje há pessoas que acham que um deficiente, até no emprego, né, que pode trazer algum problema, de que um deficiente, às vezes quando eu comecei, né, no esporte, algumas pessoas achavam, a cadeira estraga a quadra, né, o pneu da cadeira estraga a quadra e coisa assim. E aos poucos eu pude mostrando e provando que não prejudica em nada a quadra, tanto que hoje os torneios mundiais, todos eles, como, sabe, os grandes lãs, sabe, como Roland Garros, como Wimbledon, até na grama mesmo, sabe, hoje tem torneio em cadeira de rodas, né? Então todos esses torneios que hoje a gente vê pelo mundo, todos eles têm a parte dos andantes e tem também a parte dos cadeirantes.
Então todos os torneios têm premiações muito boas. Fora do Brasil hoje tem torneios com premiação de $60 mil, $70 mil, né? No Brasil ainda não tem. No Brasil a gente tem premiação de 10 mil a 25 mil dólares, né? Mas fora do Brasil, os cadeirantes tem torneios de 70 mil dólares. Então foi provado já que não incomoda em nada a quadra, não estraga nada. Um tênis, às vezes a pessoa escorregando o tênis na quadra atrapalha muito mais, prejudica muito mais a quadra, que um tênis é desse tamanho, assim, um tênis, né? Então o desgaste na quadra é muito maior do que um pneu de uma cadeira de rodas. Então a gente, para provar isso, para mostrar isso, teve amigos... Igual você falou, né? É apropriado para isso, né? É uma cadeira especial, não é uma cadeira normal, né? Então, e para provar isso era difícil, porque existia o preconceito, né? A discriminação. Teve amigo meu que teve que entrar com um pedido na justiça para poder treinar num clube, porque achavam, não pode entrar uma cadeira de rodas na quadra. Então ele teve que entrar na justiça e chegar a processar o clube para que o clube percebesse e liberasse. Então esse foi uma grande dificuldade que a gente enfrentou. Falta mais de conhecimento mesmo, né? Das pessoas envolvidas. E a maior conquista, ou as maiores conquistas? Você já falou que você já rodou vários países do mundo, né? E qual foi para você maior conquista mesmo? Que você falou, nossa, isso daqui realmente eu nunca imaginei. Então, é legal quando você vai disputar fora do Brasil, né? E a gente vê hoje esporte, a dificuldade, às vezes, da pessoa sair até do seu próprio estado. E então foi uma alegria muito grande eu poder estar jogando em vários países. Já rodei quase o mundo inteiro, jogando, representando o Brasil, né? Então isso, é gratificante. É tudo pelo governo mesmo? Não. É patrocínio? Eu tenho que pagar. Tá. Então eu que pago, só que eu sou recompensado, né? Porque eu tenho que pagar hotel, tenho que pagar viagem, tenho que pagar. Só que eu sendo bem colocado no torneio, você recebe premiação. Então aquela premiação que você recebe acaba pagando esses custos de viagem, de hotel, de alimentação. Então você acaba... Falta aí mais um incentivo, então, né? O governo também podia incentivar mais, ou ter mais patrocinadores mesmo, né? Até empresas mesmo, né, de cristãos poderiam ver essa área como um grande benefício a outras pessoas, né? Um braço estendido da igreja, tantas pessoas que precisam, né, desenvolver essa parte, né? É verdade. Eu hoje, talvez eu não seja tão conhecido por causa disso, né? Porque se as pessoas não apoiam, se as pessoas não incentivam, sabe, a sua empresa não aparece e o deficiente também não consegue desenvolver o esporte, não consegue sair daqui e é difícil. Sem um patrocínio, hoje a gente tem, o governo até ajuda um pouco, mas só ajuda os top, né? Você tem que estar entre 1, 2 do Brasil só. Se você é 1, 2 do Brasil, você tem apoio do governo. Mas se você não é 1, 2 do Brasil, é complicado. Então, você que tem uma empresa, você então que é cristão, uma responsabilidade muito maior de estar apoiando, né, um deficiente, um atleta que possa, com responsabilidade, representar o país, representar a sua empresa. Zilmar, como foi o seu encontro com Deus verdadeiramente, assim? Como que foi a sua decisão por Cristo? Então, quando eu era antes da adolescência, eu era muito revoltado, eu não me aceitava, né? Porque eu era um patinho feio da turma, né? Não me aceitavam. Então, quando eu conheci Jesus, eu me esqueci disso tudo, eu não dei mais crédito a essas coisas. Eu vi que Jesus tinha um propósito para eu ter nascido assim, né? Quer dizer, praticamente nasci porque tive pólio com 9 meses. Então eu descobri que Jesus faz toda a diferença na nossa vida, de que se nós sofremos é porque nós merecemos.
né? Mas Jesus sofreu muito mais que nós, sem merecer nada. Ele pagou um preço muito alto por nós, morrendo na cruz, sofrendo muito, sem merecer nada. Então hoje a gente sofre porque a gente erra, a gente falha, mas Jesus, sabe, não merecia nada daquilo e Ele sofreu tudo aquilo por nos amar. Então, quando eu passo isso para eles, quando eu mostro isso para eles, eles veem que realmente a felicidade não depende se você está numa cadeira de rodas, se você está numa maca, se você só mexe o olhinho, né? Independente disso tudo, você pode ser feliz com Jesus. Muito bem, feliz, agora casado. Eu queria agradecer sua presença no nosso programa, e você vai acompanhar umas imagens ainda aí que vão te abençoar muito. Não saia, que logo a seguir ele vem com uma mensagem especial para o seu coração. Até daqui a pouco. Obrigado. Valeu. Aí agora eu vou só fazer uma... Ele vem com uma mensagem especial para o seu coração. Até daqui a pouco. Eu queria que você pensasse um pouquinho, sabe, naquilo que a Bíblia diz, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se apegue nisso e você verá que você pode ser feliz com todos os seus problemas. Deus te faz feliz, independente se você tem uma deficiência para andar, para enxergar, para ouvir, independente se você acha que você é uma pessoa perfeita, que tem o corpo perfeito, mas independente disso tudo, você só vai conseguir ser feliz se você deixar Jesus dirigir a sua vida. Maravilhosa entrevista, né? Isso nos ensina a parar de reclamarmos. Você escutou a mensagem dele que foi dita no final, o que Deus faz, os propósitos e os planos de Deus na vida de cada um. Então que você possa parar para refletir isso aí, como eu tenho parado depois que eu escutei essa matéria. Surpreendente, Deus é maravilhoso, Deus sabe o que faz e nós temos que aprender a obedecer à vontade de Deus e saber sempre o que Ele tem para cada um de nós. Neste momento eu quero fazer uma oração por você, depois dessa entrevista maravilhosa, essa lição de vida, para que você possa ser abençoado, assim como eu tenho sido abençoado, e para que nós possamos buscar entender todos os propósitos de Deus que Ele tem na vida de cada um. Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esses momentos maravilhosos que o Senhor tem dado, principalmente por essas pessoas que o Senhor levanta no meio do Evangelho e tem levantado muito no meio do esporte, Senhor, essa ferramenta maravilhosa que o Senhor tem implantado em diversos clubes, em diversas áreas de esporte. E eu quero pedir, Pai, especial pela vida do Zilmar, esse exemplo de vida, essa pessoa ao qual o Senhor levantou no meio do esporte, onde o Senhor surpreende com seu maravilhoso amor, sua infinita misericórdia, e mostrando como é o Senhor, Pai, os propósitos, os objetivos do Senhor, levantando uma pessoa que, quando não conhece o Senhor, reclama e é desiludido da vida, mas ele não, levantou campeão em mais de um esporte, Senhor, tem glorificado o Teu nome, e eu quero agradecer, Senhor, por esta vida. Mas neste momento eu quero pedir por essas vidas que têm assistido principalmente esta matéria, Pai, que têm reclamado, que têm desanimado, que não têm visto um propósito na vida, Senhor, que esta mensagem possa ir de encontro ao coração dessas pessoas, Pai, que realmente necessitam do Senhor e que realmente não têm visto algo bom na sua vida, ou que têm reclamado, ou que têm murmurado. Senhor, em nome de Jesus, conforte os corações e mostre, Senhor, que o Senhor tem um objetivo em cada vida, um propósito em cada vida. Obrigado, Senhor, por esse amor que o Senhor tem por cada um dos seus filhos, esse amor que o Senhor tem por nós, Pai. Desculpe, Pai, perdoe as nossas falhas, nossas limitações, nossas murmurações e ensina-nos, Pai, a ter esse maravilhoso, Pai, conhecimento sobre o Senhor e buscar cada dia mais o Senhor, para que possamos ser um exemplo como o Zilmar, Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Continue assistindo novas reportagens com pessoas maravilhosas no meio do esporte. Deus abençoe.